Olá, pessoal. Então, esse vídeo é orientativo, né, ao processo aqui da Paulo Gustavo, dos editais que foram lançados, tá? E daí nós vamos passar aqui o edital, eu passo aqui junto com vocês, vou explicando aquilo que é necessário. E além disso, também lembrando, né, de que nós temos os plantões de dúvida, né, que estão abertos aí nos próximos dias aqui na secretaria para marcar horário, e fica tudo dentro do portal, né? Quanto aos editais, nós vamos repassar junto, né, o audiovisual e demais áreas, eles são bem parecidos, muda obviamente o objeto de cada edital, mas dessa forma a gente vai evoluindo e mostrando como funciona. Então aqui tem um banner, né, no site da prefeitura, que é onde leva para o portal. Tá? Caso o banner não esteja aparecendo, alguma coisa, o link é campolargo.atende.net /cidadão /página /lei Paulo Gustavo. Tá? E aqui embaixo tem os botões, né? Então, quem ainda tem dúvidas, tem tudo sobre a Paulo Gustavo, tem a legislação, material orientativo que foi feito, é um resumo, né, do que é importante citar, que foi passado na segunda audiência pública. Tem aqui o link dos profissionais do audiovisual, né, que é uma vitrine aí para o pessoal que trabalha, para poder contratar. Quem também quiser deixar seu nome lá para aparecer, né, com aquilo que faz, para facilitar aí, né, a comunicação e as contratações e a comunicação quanto ao audiovisual e também as outras áreas que fazem sentido aqui, né, para o pessoal se conhecer e trabalhar junto. Os editais, que é onde a gente vai discutir hoje, plantão de dúvidas, e o vídeo também é como escrever o projeto diretamente na plataforma, tá? Então vamos lá, né? Clicou aqui, tanto no edital do audiovisual de mais áreas, ele abre aqui esses sites aqui, né, que é dentro já da plataforma do Aporte, né, que é a plataforma que nós vamos usar para escrever o projeto e que está lá naquele vídeo ali explicando como faz a inscrição. Então aqui nós vamos tratar sobre o edital. Tá? Então, tendo aqui a página, aqui do lado estão os anexos e tudo que precisa ser baixado, visualizado, né? No caso, o edital que nós vamos ver agora, da mesma forma aqui no edital das demais áreas, né? Então, as páginas são bem parecidas. Ele já traz aqui, ó, quais as necessidades que precisam, né? Dentro do edital, né? Para vocês se anteciparem. Mas aqui a gente vai entender tudo isso lendo os editais e tratando disso ponto a ponto. Então, para iniciar, eu vou partir do edital do audiovisual, o qual é o foco da lei, e na medida do possível eu vou fazendo os comparativos com o edital das demais áreas culturais. Tá? Então, que fique claro aqui para que a gente possa partir de um ponto, né, e também para que não fique tão longo. Então, como a parte central dos editais são muito parecidas, na hora de mudar o objeto, eu cito se há alguma tratativa diferente quanto ao edital das demais áreas culturais, ok? Então, vocês vão ver eu mudando de página aqui, ó, demais áreas está aqui, audiovisual está aqui e assim por diante, mas a gente vai seguindo junto, né? Então, começa com uma breve introdução, né, falando sobre a Paulo Gustavo, né, as condições da lei, as leis complementares, os decretos, né, tudo certinho, aquilo que diz respeito a da onde veio esse edital. E vamos lá. Então, número 1, objeto 1.1. O objeto desse edital é a seleção de projetos culturais e audiovisual para receberem apoio financeiro por meio de celebração do termo de execução cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais de audiovisual do município de Campo Largo, Paraná. Valores, né? Então, nós temos aqui, o valor total disponibilizado para esse edital é de 828.212. Vou aumentar aqui um pouquinho. 71, sendo 787 o valor final, né? O resto foi usado em operacionalização. O 2.2, os valores, né, a serem disponibilizados para projetos aprovados serão destinados conforme as categorias abaixo. Então, vamos lá. Lembrando que estamos no edital do audiovisual agora. Tem três incisos. O inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3. Vamos lá. Inciso 1. Serão destinados até R$ 586.385,28 para desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curta-metragem, cuja duração é igual ou inferior a 15 minutos,
média-metragem, cuja duração é superior a 15 minutos, igual ou inferior a 70 minutos, nos gêneros ficção, documentário, animação, produção de games ou jogos eletrônicos, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. Isso tudo está na lei, o valor também é destinado conforme o rateio que veio já também do Ministério da Cultura, tá? Isso aqui não é a gente que seleciona. E esses são os objetos possíveis dentro do nosso edital. Vocês podem ver que não tem longa-metragem porque nós não temos valor suficiente para longa-metragem, né? Então, o entendimento é que até um média a gente consegue abarcar, dependendo do projeto, obviamente do custo, e nós estamos sugerindo para que quem queira fazer longa-metragem aí entre com um projeto no, no edital da Secretaria do Estado do Paraná, né? Então lá eles vão ter um valor bem maior e vão contemplar os longa-metragens. No inciso 2, o que ele comporta, né? Serão destinados, então, R$ 134.034,08 para reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, bem como cinemas de rua e de cinemas itinerantes. Aqui, não são reformas de outros espaços públicos, não são reformas de, enfim, empresa, se tem um estúdio. Não, é só para salas de cinema, tá? Então, por mais que cite reformas e restauros, ele está amarrado às salas de cinema, porque a ideia é para o audiovisual, certo? Então, isso, salas de cinema, cinemas de rua e cinemas itinerantes. Então, esse recurso é para esse fim, ok? Então, que fique bem claro aqui que nesse inciso entraria só quem teria, né, um desses três, né? Salas de cinema, cinema de rua e cinemas itinerantes. No inciso 3, serão destinados até R$ 67.293,74 para capacitação, formação, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual e para a memória, a preservação e a digitalização de obras de acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, publicações especializadas e pesquisa sobre audiovisual e desenvolvimento de cidade de locação. Aqui, da mesma forma que o inciso 2, o inciso 1, todos esses objetos são para a área de audiovisual, né? Gerou algumas dúvidas e o pessoal perguntou: mas eu queria fazer um festival, então cabe nesse inciso 3? Não. Festival de dança, por exemplo, né? Cabe no inciso 3? Não, né? Ele não cabe aqui porque aqui é um festival de audiovisual. Mas se quer montar um festival, por exemplo, audiovisual sobre algo, sobre, né, curtas-metragens, aqui entraria, né? Mas no caso de outros tipos de festivais, mostras ou acervos, né? É só no audiovisual. Então que fique bem claro que o objeto aqui desse edital é o audiovisual em todas as instâncias, tá? E nos 3 incisos. Vamos seguir. Então, 2.3. Os valores a serem disponibilizados para projetos aprovados serão destinados também conforme as faixas orçamentárias a seguir. Então, né, já está aqui separado, inciso 1, né, está repetindo o que está lá em cima, inciso 2 e inciso 3. No inciso 1, o valor já está aqui, já citei, e nós trabalharemos com faixas de valores. Então, vocês precisam selecionar a faixa de valor do seu projeto, certo? Então, até 20 mil, até 20 mil e um centavo, até 50 mil, de 50 a 100, de 100 a 150. Você precisa saber disso, para isso é necessário, né, que tenha uma apuração quanto ao orçamento para que se encaixe nessas faixas de valores, que é como elas vão ser distribuídas dentro das avaliações do audiovisual, né, na Paulo Gustavo aqui deste edital, ok? No inciso 2, da mesma forma, até R$ 10.000, de 10 mil a 50 mil, 50 mil a 130 mil, tá? No inciso 3, de 10 mil, até 10 mil, perdão, e de 10 mil a 75 mil. Então, essas serão as faixas de valores, tá? Então, você precisa saber se o teu projeto encaixa em qual delas. Na hora da inscrição, você tem que sinalizar eles. E essa vai ser a divisão dos projetos quanto à redistribuição, partindo da premissa, né, da descentralização, partindo da premissa da democratização e todos os critérios que estão abaixo que a gente já vai ler. Vou parar aqui um pouquinho e vamos aqui para demais áreas, tá? O começo é muito parecido, né? O valor aqui no caso R$ 335.497,72, sendo R$ 319,91,88, né, que vai ser o efetivo. E aqui vocês podem ver que a categoria só tem um inciso, no caso das demais áreas culturais.
Então, aqui, o que ele comporta, né? O que ele traz? Né? Teatro, dança, música, circo, ópera, literatura, artes visuais, compreendendo fotografia, artes plásticas, design, artes gráficas, tecnológicas, patrimônio histórico, artístico, cultural, folclore, artesanato e cultura populares e demais manifestações. Tá? Então, aqui, ele se divide entre até R$ 10.000, de 10 mil a 50 mil, de 50 mil a 75 mil. Tá? Então, isso também é importante, né? E aqui, no caso do demais áreas, tem um anexo sexto, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que ele demonstra a dança, que é considerado dança, música, teatro, artes plásticas, artesanato, leitura, escrita e oralidade, patrimônio cultural, circo, projetos livres, né? Então, o demais áreas ele acaba sendo mais para projetos, né, de fora do audiovisual, é, né, que se encaixa aqui. Ah, mas eu vou gravar o meu projeto e vou colocar no YouTube. Tudo bem, né? Mas o objeto do teu projeto não é uma obra audiovisual, né? Ele só é algo que vai ter, vai ser um plus ali, né? Que você vai ter no YouTube e tudo mais, né? Para, enfim, fazer uma live, por exemplo. Isso não se encaixa como um puro audiovisual, né? O audiovisual ele tem todo um trabalho, tem direção de fotografia, tem direção de cinema, tem, enfim, tem todo o escopo de uma obra que tem uma equipe ali, né, que vê aquilo, né, como uma obra, tem uma pré-produção, uma pós-produção, não é simplesmente ligar a câmera e sair fazendo. Então, só para deixar claro que tem essa diferenciação, então, na hora de você também escrever seu projeto, você tem que estar atento com isso. Voltemos então aqui para o audiovisual, né? Vamos lá, 2.4. No ato da inscrição de cada projeto, o proponente deverá escolher uma das categorias e uma das faixas de valores descritas acima, devendo informar o valor solicitado para o seu projeto em campo específico do formulário de inscrição. Serão contemplados com recursos tanto os projetos aprovados quanto permitir o valor orçamentário da referida categoria. Prezando pela redistribuição dos projetos, caso haja sobra de recursos em uma ou mais categorias, esses poderão ser remanejados entre categorias e por suplência, para a contemplação do maior número de projetos de acordo com os critérios estabelecidos. Bom, aqui talvez para ficar claro, né, e talvez gere confusão, simplesmente, né, a lei permite que dentro dos incisos do audiovisual especificadamente, que tem 3, a redistribuição do valor pode acontecer entre os incisos, tá? Então, supomos, por exemplo, que não tivemos nenhum projeto no inciso 3, é um exemplo, né? Então, visto que não foi, ele pode ser redistribuído para, por exemplo, contemplar mais projetos em outro inciso, né? Seguindo a ordem sucessivamente, né? Conforme está aqui no edital. Então, isso pode acontecer por suplência. E até por isso que a gente fez um edital só, né? Para ficar até mais prático isso. Então, já no próprio edital ele já prevê isso, que ajuda também na contemplação do maior número, né, de projetos, conforme está escrito aqui. 2.7. A despesa ocorrerá na conta da seguinte dotação orçamentária. Isso aqui é a dotação da prefeitura, né, que é usada, é importante ter no edital, né, então é de onde vai sair o valor, o recurso, enfim, né, dentro da estrutura da prefeitura. 2.8. Esse edital poderá ser suplementado caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente. 3. Quem pode se inscrever? Então, pode se inscrever no edital qualquer agente cultural, se pessoa física maior de 18 anos, residente no município de Campo Largo, Paraná, pelo menos um ano, importante, tá? Então, precisa estar pelo menos um ano comprovado. Em caso de pessoa jurídica, com sede no município de Campo Largo, Paraná, pelo menos um ano, tá? Então, o CNPJ tem lá também a data, né? E você consegue saber se está aqui há um ano ou não, né? Então, tem que partir desse princípio. Em regra, o agente cultural pode ser pessoa física ou microempreendedor individual, pessoa jurídica com fins lucrativos, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, etc. Pessoa jurídica sem fins lucrativos, associação, fundação, cooperativa. Coletivo, grupo, sem CNPJ representado por pessoa física. Vamos lá para o 3.3. O proponente é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto. Tá? Então, é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto. Isso aqui é importante, apesar de ser óbvio, que vamos aqui entender o que é isso, né? Então, 3.4. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada a pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do termo de execução cultural. Esse termo de execução cultural
ele vai ser assinado no final, tá? Então ele está lá disponível, né? Ele está aqui, né? Termo de execução cultural. E ele está disponível porque ele vai ser, vamos dizer assim, o contrato que vai formalizar, né, o recebimento do recurso por parte do proponente. Tá? Então isso aqui lá no final que é feito, revisado e assinado, ok? Voltando aqui. E a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no anexo 2. Então, aqui, o anexo 2 é a declaração, representação do grupo ou coletivo. Então, para quem quiser, né, entrar como grupo ou coletivo, uma pessoa vai ficar responsável pelo CPF e por esse grupo, a partir do CPF, né? E vai ter que ter aqui todos os nomes, integrantes e dados pessoais, certo? Com as devidas assinaturas para considerar um grupo, ok? 3.5. O proponente não pode exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto e deve exercer necessariamente a função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque e capacidade de decisão no projeto. Bom, aqui está bem específico e sendo bem claro, né? Mas vale o reforço de que eu vou colocar o meu nome e eu só vou administrar aqui, né? Eu vou contratar, vou terceirizar, vamos dizer assim, o serviço inteiro e vou administrar, né? Não, não dá, tá? Então o proponente tem que estar ativamente sendo, né, tendo uma função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística, botar a mão na massa e estar dentro do projeto, puxando ali uma das áreas que artísticas, né? Não só técnicas ou administrativas. Então que fique claro isso para que depois não dê problema, tá, na hora do envio do projeto ou, enfim, de uma possível desclassificação. Quem não pode se inscrever? Então, item 4. 4.1. Não pode se inscrever nesse edital proponentes que tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de proposta ou na etapa de julgamento de recursos. Está bem claro aqui, né? 2. Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público do órgão responsável pelo edital. Tá? Então, aqui é uma medida que o Ministério da Cultura trouxe, nova, né? Então, considera do servidor público do órgão responsável pelo edital, ou seja, ligado à Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura. Tá? Nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Então, levando em conta, né, que os servidores tiveram contato direto com o edital, enfim, com a parte de julgamentos ou análise, os parentes, enfim, próximos, os companheiros, etc., não podem se inscrever. Sejam membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público, promotor, procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. 4.2. O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura poderá concorrer nesse edital para receber o recurso do fomento cultural, exceto se ele se enquadrar, então, nas vedações previstas no 4.1. Né? Então, se participa do Conselho de Cultura, mas não se encaixa nesses critérios, pode participar. Se encaixa nesses critérios, não pode participar, né, que já é a vedação dada ali no começo. Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidos de apresentar projetos aqueles cujos sócios, diretores ou administradores se enquadrarem nas situações descritas também no tópico 4.1. Aqui está bem claro, né? 4.4. A participação dos agentes culturais nas auditivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração digital em que se trata subitem 1 do item 4.1. Então, nós fizemos as oitivas, né, consultas públicas, audiências públicas, foram feitas, né? Então, justamente era para os artistas participarem, para darem suas opiniões, para a gente discutir, enfim. Então, ter participado lá não, por mais que tenha ajudado a dar um direcionamento edital, né? A proposta era essa, né? Então, não tem problema participar, não é uma vedação aqui, obviamente, né? A não ser caso que se enquadre no 4.1, né? Então, se enquadrou no 4.1, de nenhuma maneira pode participar. 5. Cotas. 5.1. Ficam garantido cotas étnicas, raciais em todas as categorias do edital, nas seguintes proporções: 20% do valor total de recursos para pessoas negras, pretas e pardas, e 10% do total de recursos para pessoas indígenas. Então, do montante final, né, da distribuição dos recursos e das vagas, 20% é para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas.
Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas de ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. 5.3. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por proponente que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. 5.4. No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes será destinado inicialmente para outra categoria de cotas. Então, aqui, por exemplo, não teve 10%, vamos dizer assim, de projetos inseridos da população indígena, então ela é direcionada para negros, né? E daí na 5.5, caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.4, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas então para ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados de acordo com a ordem de classificação. Então, sucessivamente, ela vai passando até, né, o caso de ir para ampla concorrência. 5.6. Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição usando a autodeclaração étnico-racial de que trata o anexo 3. Vamos achar aqui o anexo 3. Então, está aqui a declaração. Você, né, vai entrar pela cota, você precisa, né, preencher a declaração e anexar lá junto aos documentos. Havendo dúvidas em caso de autodeclaração, dúvidas por parte da secretaria, enfim, dos pareceristas, enfim, serão realizados os seguintes procedimentos complementares: procedimento de identificação, solicitação de carta consubstanciada ou outras estratégias com vistas a garantir que as costas sejam destinadas a pessoas negras, pretas e pardas, ok? 6. Inscrições. As inscrições deverão ser realizadas no período compreendido, então, do dia 27 de setembro e vai até dia 18 de outubro, devendo respeitar os procedimentos estabelecidos nesse edital. As inscrições deverão ser feitas em formato digital, exclusivamente pela plataforma Aporte Investimentos Sociais, que poderá ser acessada através dos seguintes endereços eletrônicos. Então, o site lá da prefeitura, o qual a gente já sinalizou, que lá tem todos os links, né, e o qual eu mostrei ele no começo, a gente acessou, ou diretamente pelo link que está aqui, né? 6.3. Na referida plataforma, o proponente que ainda não possui cadastro de usuário deverá primeiramente efetuá-lo, optando pelo cadastro como pessoa física ou pessoa jurídica. 6.4. Após o cadastro do usuário, o proponente poderá submeter suas propostas de projeto, inserir e enviar na plataforma as seguintes informações e documentos: preencher o formulário de inscrição da plataforma, inserir o currículo do proponente, inserir os documentos pessoais do proponente, CPF, RG, se pessoa física, ou cópia da inscrição de cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, emitida no site da Secretaria de Receita Federal do Brasil, C pessoa jurídica. 6.4.4. Mini currículo dos integrantes do projeto. Vou fazer um adendo aqui. É necessário esse documento preenchido corretamente. Mini currículo dos integrantes do projeto nada mais é do que um breve, né, currículo de 2, 3 linhas sobre as pessoas que vão participar do projeto. Aqui entram, tá, desde as pessoas que são os artistas, vamos dizer, vai ser uma banda que vai tocar aqui num videoclipe. Tá? Então, é o baixista, é o baterista, mas não só isso. É fulano, baixista, tantos anos, participou de tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Então, tenha isso. Mas também tenha, né, o diretor de fotografia, né, que vai reger, ele vai direcionar a parte de fotografia do videoclipe, o câmera, enfim, todo mundo, tá? Então é importante isso aqui porque os pareceristas têm que entender quem são a equipe que vai estar no projeto. E também é importante que essas pessoas não estejam lá de nome, né? Então, eu vou colocar aqui um cara aqui que tem renome para melhorar minha proposta, né? Se no final do projeto aquele cara ele não puder ou nem saber que ele foi citado, né? Aí você aprova teu projeto e o cara não participa, isso vai dar problema, tá? Então, primeiro, né, é necessário e é recomendado ter ou uma carta de anuência ou no mínimo, né, informar, né, estou querendo fazer o projeto, estou querendo contar contigo, ele vai acontecer de tal e tal data, posso colocar você no projeto. Para isso eu preciso de um mini currículo, tá bom? De até 3 linhas aí para eu colocar anexado.
Então, prestem atenção nisso para não bater na trave depois. 6.4.5, planilha orçamentária do projeto conforme anexo quarto, né? Aqui. Aqui ele está em PDF, tá, gente? Que eu só transformei em PDF para trazer para cá, para conseguir ficar mais fácil aqui para apresentar para vocês, mas ele é um Excel, tá bom? Você vai preenchendo aqui, no final, aqui coloca os valores unitários, a quantidade, ele já vai dar o valor final aqui. Ele já está com a fórmula, no final ele vai dar o valor total, ok? Então é importante, pré-produção, produção, pós-produção, divulgação, custos administrativos e acessibilidade, tá? Lembrando que eu já vou citar nisso, mas acessibilidade é obrigatória. Vamos voltar lá para o edital. 6.4.6. Outros documentos que o proponente se julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto, como materiais complementares. Tá? Então, quero mandar meu portfólio, enfim, né, quero colocar outros documentos que julgue necessário ali para endossar o seu projeto, né? Seja que você já fez outras edições dele, quer colocar as fotos, mostrar, enfim, ali na área de materiais complementares. Item 6.5. O proponente poderá efetuar o cadastro de seus projetos em vários acessos distintos à plataforma de inscrições, devendo cada novo acesso apenas inserir o endereço eletrônico de usuário e senha. Tá? Então, basicamente, você vai ter um cadastro, obviamente, né? Para você poder enviar sua proposta, né? E você pode acessá-lo sempre, né, na plataforma de inscrições. O mesmo acesso ele pode usar para ser feito tanto no edital de audiovisual quanto de demais áreas culturais, ok? Não precisa criar outro cadastro para cada edital, né? Então, um cadastro só ele funciona para os dois. Enquanto o projeto estiver sendo inserido na plataforma, o mesmo ficará descrito na situação de rascunho, podendo ter 100% de suas informações editadas. Então, se está montando o seu projeto, tem dúvida, quer tirar dúvida no plantão de dúvida, pode ir montando ele, deixando as informações, só não finaliza, tá? E deixa ele em rascunho. Estando em rascunho, você pode mexer o quanto você quiser, tá? Depois de enviado, aí é só se for liberado pela questão de habilitação dos documentos, né, que a gente já vai ver também. 6.7. Finalizada e enviada a inscrição do projeto, a situação do mesmo mudará de rascunho para análise, quando nenhuma informação do documento poderão ser alterados. Então, como nós falamos, né, finalizado, né, ele vai para análise, depois de análise ele não pode mais ser alterado, ou seja, você não tem mais escolha de alterar ou não, ok? Pode ser que ele retorne um pedido, por exemplo, de ajuste de documento, tá? Nesse caso, ele vai ser liberado aquele documento para você poder alterar, tá bom? Mas são os casos específicos que também estão em edital aqui. Sigamos. 6.8. Finalizada e enviada a inscrição do projeto, o proponente deverá receber uma notificação por correio eletrônico, e-mail, no mesmo endereço eletrônico informado no cadastro da plataforma de inscrições que corresponde à confirmação de envio do projeto. Cabe ao proponente verificar se esse procedimento e, caso identificando algum problema, informar a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura de Campo Largo antes do fim do prazo das inscrições para verificação de cada situação. 6.9. Durante e depois do envio do projeto, caberá ao proponente verificar a documentação e a consistência dos dados enviados e, sendo identificado qualquer problema, deverá providenciar o reenvio do projeto, corrigindo a falha encontrada antes do encerramento do prazo de inscrição. 6.10. A Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura de Campo Largo, órgãos e demais fornecedores envolvidos, quando os motivos da ordem técnica não lhes forem imputáveis, não se responsabilizam no ato da inscrição por falhas, congestionamento de comunicação, disponibilidade de internet ou interrupção de conexões, que não detêm controle direto ou indireto, bem como por informações perdidas, incompletas, inválidas ou corrompidas, problemas de ordem técnica no computador, rede, hardware ou software utilizado pelo usuário ou outros fatores que impossibilitem a inscrição do projeto. Então, cuidado aqui, gente, né? Deixar para a última hora, acaba a luz, a internet, enfim, né? A responsabilidade é de vocês de conseguirem inscrever o projeto. 6.11. A inscrição em formato presencial só será admitida nos casos em que haja impedimento de caráter físico do proponente, caso em que poderá se dirigir à Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura de Campo Largo dentro do prazo de inscrições e dentro do horário de funcionamento da referida Secretaria para a solicitação. Tá? Então, caso haja impedimento, caráter físico, enfim, né, aí sim pode ser vir, né, até a Secretaria para que a gente possa ajudar nesse sentido.
Mas, não tendo, né, a obrigação é fazer a inscrição diretamente na plataforma. 6.12, o proponente é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seus projetos. Né? Então, aqui também cuidar, né, porque todas as informações estão sob sua responsabilidade, e estas estão vindo para um ente público. Né? Então, a seriedade quanto a isso é muito importante. 6.13. Cada proponente poderá concorrer nesse edital com no máximo 2 projetos e poderá ser contemplado com no máximo um projeto, sendo considerado o mesmo proponente quando a pessoa física fizer parte do quadro societário da pessoa jurídica. Então aqui nós temos dois projetos por edital, certo? E podendo ser contemplado no máximo um, tá? Mas um não por edital, na Lei Paulo Gustavo, tá? Então partindo da premissa da descentralização, né, de não contemplar a mesma pessoa duas vezes, isso é uma premissa, inclusive, do Ministério da Cultura para todos os outros projetos de lei incentivo, tá? Então, não é para haver sobreposição de aportes financeiros públicos no caráter da cultura para mesmas pessoas num período, né, pelo menos aí de um ano. Então, mesmo que se escreva 4 projetos, 2 no audiovisual e 2 nos demais áreas, e mesmo que você tenha notas boas num projeto, por exemplo, no audiovisual e no demais áreas, você só será contemplado em um deles, tá? Então, prestem atenção nisso, né? Para não gerar uma expectativa aí que não vai acontecer, ok? Da mesma forma, tomar cuidado que se você faz parte do quadro societário de pessoa jurídica, né, ser considerado também como o mesmo proponente, vamos dizer assim, né? Então, a mesma pessoa que vai receber o recurso. Então, só para ficar bem claro isso. 6.14. As inscrições desse edital são gratuitas. 6.15. Os projetos apresentados deverão conter a previsão de execução não superior a um ano. Tá? Então, teremos um ano aí para executar tudo isso, né? Receber o recurso, tudo mais, executar e fazer a prestação de contas. As propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade e outras formas de discriminação serão desclassificadas com fundamento no disposto no inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição, garantidos os contraditórios e a ampla defesa. 7. Planilha orçamentária dos projetos. 7.1. O proponente deve preencher e enviar como anexo do formulário a planilha orçamentária anexo 4º para informar como pretende utilizar o recurso financeiro solicitado. Eu já mostrei, né? Falei sobre ela. 7.2. A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado será avaliada pelos membros da comissão de seleção, de acordo com tabelas referenciais de valores ou com outros métodos de verificação de valores praticados no mercado. Muito importante esse item aqui, gente. Não adianta querer colocar um valor exorbitante, né? Eu vou colocar aqui uma gordurinha a mais aqui, outra ali, porque, enfim, né, vai me favorecer, né? Primeiro que não deve, né? E segundo que os pareceristas, eles todos são da área, conhecem, né? Fora que a gente vai estar com as tabelas referenciais de valores para consulta. Então, coisas abusivas e fora do mercado, né, serão consideradas com um desvio ali, né, de objetivo. Então, tomem cuidado, né, para que realmente esteja dentro, né, do referencial de valor de mercado praticado médio aqui na região. Também não, mas é que eu usei lá o que acontece lá no Nordeste ou no Norte. Né? Não faz sentido, né? Nós estamos aqui no Paraná, o recurso para cá, inclusive, focado em Campo Largo. Então, qual que é a média de mercado aqui, etc. Então, isso é importante levar em conta. 7.3. Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados total ou parcialmente pela comissão de seleção, se após análise não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto apresentado. 7.4. Caso o proponente discorde dos valores glosados ou vetados, poderá apresentar recurso na fase de mérito cultural, conforme dispõe o item 11.9. 7.5. O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado à faixa de valor selecionada pelo projeto. Isso é óbvio, né? 7.6. Para proponentes pessoas físicas, a proposta contemplada sofrerá retenção de imposto de renda retido à fonte, cabendo aos proponentes informar o valor do imposto na planilha orçamentária dentro dos custos administrativos, constar a tabela no link, né? Para proponentes pessoa jurídica, no 7.7. Com exceção de empresas enquadradas na categoria Simples e MEI,
a proposta contemplada poderá sofrer retenção de imposto de renda retido na fonte, cabendo os proponentes informar o valor do imposto na planilha orçamentária, dentro de custos administrativos, consultar a tabela conforme anexo 1 da Receita Federal, né, que está o link aí. Então, pessoal, quanto ao imposto de renda, então, há a questão da retenção, tá? Então, vocês têm que pensar nisso, converse com o contador de confiança aí, que fazem os processos para vocês, vejam certinho mais ou menos o valor, né? Porque se isso não for contemplado, pode dar um susto na hora do recebimento do recurso, né? Então, se isso tem que ser previsto também ali nos custos, tá? Para que você não tome realmente esse susto no final. Então, você colocou lá que o valor era de 10 mil, e daí cai para você 9.200, né? Que teve retenção, por exemplo, de imposto de renda. Então, isso precisa ser previsto para não dar problema, né? E aqui já está bem explícito e avisado, né, que pode acontecer e as categorias que isso pode acontecer, né? Então, converse com o seu contador, né, para colocar esse custo certinho lá também na sua planilha. 7.8. Durante a execução dos projetos que venham a ser aprovados, o proponente deverá também, quando cabível, reter os tributos devidos pelos prestadores de serviço do projeto, devendo recolhê-los aos respectivos entes tributantes, né? Então, Imposto sobre Prestação de Serviço, né, o ISS, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e o Imposto de Renda, né? Então, isso aqui é padrão, né, gente? Contratação, pessoas para serviço, né? Isso incide, enfim, quando incide, é gerado nota, isso aqui entra, né, na conta também. Então, tomem cuidado só nessa tratativa para a forma de contrato que vocês vão usar para as empresas, enfim, para os MEIs, né, que vocês vão contratar, para ter isso aqui tudo bem certinho e não dar problema no final. 8. Acessibilidade. Isso aqui é bem importante, né, e a gente vai reforçar assim como a gente já fez nas audiências públicas. Então, 8.1. Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos do disposto na Lei 13.146, 6 de julho de 2015, de modo a contemplar: 1. No aspecto arquitetônico, recurso de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com modalidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação. 2. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço. E aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contemplados a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade das equipes dos espaços culturais nas temáticas, exposições dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. Então aqui, pessoal, é bem importante, né? Aspecto arquitetônico, comunicacional, atitudinal. Pelo menos um dos três é bom ter contemplado no seu projeto, né? Sendo que alguns já são mais comuns, né? Então, por exemplo, a legenda no cinema, enfim. Mas tem outros formatos que são importantes, né? Então, arquitetônico, né? Os locais que você vai fornecer isso tem, né? Acessibilidade, o atitudinal, né? Então, assim, a questão de contratar colaboradores que trabalhem com o público, né? E também, às vezes, contratação do público em si, né? Então, isso é bacana também ter dentro do projeto, né? E ter representatividade das equipes, como fala aqui, para que possa suprir esse público e dê espaço, né? Então, é para que essa arte chegue a todos, tá? Então, vamos seguir aqui quanto à acessibilidade. 8.2. Especificadamente, para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras. 1. A adaptação de espaços culturais com residências inclusivas. 2. Utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal. 3. Medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais. Contratação de serviços de assistência por acompanhante ou ofertas de ações de formação de capacitação acessíveis à pessoa com deficiência. 8.3, que é bem importante. Os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade.
sendo assegurado para ser finalizado no mínimo 10% do valor total do projeto. Então aqui tá dito, né, é obrigatório a acessibilidade, não é uma opção. Ela precisa ser contemplada e ele prevê aqui pela lei no mínimo 10% do valor total do projeto, tá? Então, se você não estava pensando em contratar, agora você pensa em contratar, né, vê os custos, levanta as possibilidades, né, para que isso seja contemplado, né? Então, é bom ter um esforço nesse sentido, porque, como é falado, é obrigatório e, obviamente, isso vai ser avaliado, tá? Seguindo aqui, quanto à questão, Thiago, mas não dá 10%, então vamos lá. O 8.4 trata sobre essa possibilidade de não bater os 10% do valor do projeto. Então, 8.4, a utilização do percentual mínimo de 10% de que trata o item 8.3 pode ser excepcionalmente dispensado quando 1. For inaplicável em razão das características do objeto cultural, a exemplo de projetos cujo objeto seja o desenvolvimento de roteiro e licenciamento de obra audiovisual, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui não entra, né, a questão da acessibilidade, porque o roteiro ele deve ser escrito e não entra em contato direto, né, com nenhum espectador, por exemplo. No 2, quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural. Então, por exemplo, na 8.5 ele já trata também disso, dá um bom exemplo. Para projetos cujo objeto seja produção audiovisual, consideram-se integralmente cumpridas as medidas de acessibilidade que trata o subitem 2 do item 8.4, quando a produção contemplar legendagem descritiva, audiodescrição e libras. Tá? Então, aqui ele mostra, né, o que seriam essas medidas compatíveis. 8.6. O proponente deve apresentar justificativa para os casos em que o percentual mínimo de 10% é inaplicável. Na hora do formulário, vocês vão ser perguntados se ela atinge ou não atinge os 10%, e se não, precisa da justificativa. Se não tiver, você vai ser desclassificado. Então, tome cuidado com isso aqui também, para que seja cumprido, né? Ou o mínimo de 10%, caso não seja possível o cumprimento, por quaisquer dessas questões, você tem que justificar o porquê não, tá? 9. Contrapartida. Os agentes culturais contemplados neste edital deverão realizar contrapartida social a ser pactuado com a administração pública, incluída obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurada a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino da localidade. Aqui é importante que as contrapartidas elas sejam previstas, né, para que sejam inclusas aí no projeto, ok? E elas, obviamente, né, no audiovisual, elas têm que ter realização de exibições gratuitas dos conteúdos. Então, você vai criar um conteúdo, você vai produzir e tudo mais, no caso, né, de produção. E você vai ter que mostrar isso, né? Então, faz parte do projeto mostrar isso de uma maneira de contrapartida, tá? A contrapartida pode se desdobrar em além do objeto do teu projeto. Então, por exemplo, eu vou fazer um curta-metragem. Além de fazer, sei lá, 5 exibições gratuitas, eu vou dar 2 oficinas sobre audiovisual nos colégios, né, em tais colégios da cidade de Campo Largo, tá? Qual que é a recomendação nossa, né, que o pessoal vem perguntar também nos plantões de dúvida? É que você já compactue isso com o poder público, com a administração pública, e já tenha uma carta de anuência, uma carta de interesse por parte da administração pública para receber seu projeto. Porque de nada adianta escrever o projeto, eu vou visitar, ou vou ter a minha contrapartida, vai acontecer em 50 escolas, se, se isso na prática é inviável, né? Seja por uma questão ou outra. Né? Então, é importante essa conversa já com a administração pública, seja para quem vocês forem oferecer a contrapartida, mesmo que seja fora da administração pública, né, se for possível, né, quanto a comunidades, enfim. Mas para que isso seja acordado, e é importante para ter peso no projeto também, né, essa carta de anuência, né, então tá tudo amarrado, né? Tudo funcionando, dizendo que seu projeto está certo, já tem quem queira receber ele, as contrapartidas, etc. Tá? Então, considere isso, tá, na hora de
de fazer sua contrapartida, que é algo que deixa o projeto mais conciso. 9.2. As salas de cinema que receberem recursos por meio desse edital estão obrigadas a exibir obras nacionais em número de dias 10% superior ao estabelecido pela regulamentação referida no artigo ali da provisória 2.2281, 6 de setembro de 2001. Esse aqui no caso do inciso 2, né? Quem entrar no inciso 2 com salas de cinema e tudo mais, tem que seguir isso aqui como contrapartida obrigatória. 9.3. As contrapartidas deverão ser informadas no formulário de inscrição e devem ser executadas no primeiro semestre de 2024. Isso aqui é importante também. Isso aqui, as contrapartidas elas não podem ser previstas para o final, claro, exceto, né, as questões de que você vai contemplar também a, o seu projeto, né, o seu objeto do projeto é o seu vídeo, né, e seu vídeo vai ficar pronto no segundo semestre, não tem como você apresentá-lo no primeiro, né? Mas é bom então já propor uma outra contrapartida para o primeiro semestre de 2024, tá? O qual ele faz parte desse projeto como um todo, ok? 10. Etapas do edital. A seleção dos projetos submetidos a esse edital será composta das seguintes etapas: fase da habilitação de inscrições e fase da análise de mérito cultural dos projetos, fase da análise do projeto realizado por comissão de seleção e fase de avaliação documental, fase de análise dos documentos de habilitação do proponente descritos no tópico 3. Então vamos lá. O que significa isso, né? Como é que são essas etapas? 10.2. Na primeira etapa, a habilitação das inscrições se dará por servidores da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, especialmente designados para esse fim, sob a supervisão da Diretoria de Ação Cultural, os quais avaliarão e sinalizarão no sistema a regularidade dos aspectos formais relativos aos projetos recebidos, bem como a falta ou irregularidade de quaisquer documentos, informações ou características considerados como obrigatórios. Então aqui vão ser avaliados esses, principalmente os documentos, né? Que vão ser enviados, então, por essa equipe, né, da secretaria, e pode acontecer nesse momento, por exemplo, você anexou sem querer lá, era para ser o CPF, você anexou comprovante de residência, por exemplo, né, um exemplo bem banal, mas que serve, tá? Então, aí entra o item 10.2.1. Durante a fase de habilitação, se verificar qualquer inadequação documental dos projetos, o proponente será comunicado e terá 5 dias corridos de prazo para envio da documentação correta. Isso também vai ser avisado mediante sistema, tá? Então tem que ficar bem atento aos e-mails e também entrar no sistema, porque lá dentro também tem as notificações, para que isso seja corrigido, tá? Então é uma forma também de a gente não ter uma questão de uma desclassificação por algo que é muito simples, né? Então, às vezes foi um erro mesmo de subir o documento, então é possível, né, ter essa mudança, né, esse ajuste nesses 5 dias corridos após a notificação. Tá? 10.2.2. Da inabilitação, caberá o pedido de revisão em instância única no prazo de 5 dias, corridos a contar da publicação do resultado de habilitação no ambiente virtual Aporta Investimentos no link, né, descrito aqui. 10.2.3. Não será objeto de revisão de que trata o item 2.2.2, situação em que claramente não houve atendimento a item obrigatório desse edital, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu posso citar aqui é da acessibilidade, né? Então, não foi colocado sobre acessibilidade, não foi nem justificado, né? Então ele vai ser desclassificado. Então, mas quero entrar com recurso quanto a isso. Não faz sentido, né? Porque é obrigatório, estava explícito e não foi atendido. Então, tomar cuidado com isso aqui, que às vezes numa bobeirinha você acaba sendo desclassificado. Então, prestar atenção bem, principalmente aos itens obrigatórios. 10.2.4. Após a habilitação das inscrições e com vista à conclusão da primeira etapa do procedimento de seleção, o órgão responsável liberará o acesso aos projetos para o grupo de análise técnica da quantidade de 3 especialistas para analisar o mérito dos projetos conforme os critérios estabelecidos nesse edital. Então, aqui foram contratados 3 pareceristas, né, de grande especialidade para que analise, né, os projetos enviados aqui para o nosso município. Então, não serão avaliados por mim, tampouco pelo secretário, tampouco pelo diretor de cultura, enfim, né, foram realmente contratadas pessoas de fora, né, especialistas, para que possam fazer isso, né, especialistas principalmente no audiovisual e na cultura,
para que possam fazer essa análise de forma idônea, né? Então, isso também é legal porque dá um aval bem bacana para os projetos e para quem conseguir ser aprovado, ou enfim, né, mesmo os que não forem aprovados, poderem melhorar para os próximos projetos. 10.2.5 habilitação da inscrição não impedirá a posterior desclassificação do projeto após a análise técnica de mérito pelo grupo da análise técnica na primeira etapa de análise. Tá? Então, mesmo que você passe na habilitação da inscrição, pode haver desclassificação depois, né, pela análise técnica e de mérito. Tá? Então, isso também é válido, como eu falei, dependendo dos documentos que se manda, a forma que o projeto foi escrito, a disparidade, por exemplo, de valores do mercado, né? Então, isso tudo é cabível de desclassificação. 11. Análise do mérito cultural dos projetos. 11.1. Entende-se por análise de mérito cultural a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos neste edital. 11.2. Por análise comparativa, compreende-se a análise não apenas dos itens individuais de cada projeto, mas de suas propostas, impactos e relevância em relação aos outros projetos inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação. 11.3. A análise dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção formada por 3 pareceristas externos contratados para fazer a avaliação, podendo ser complementado por servidores da Secretaria. 11.4. Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação do projeto e iniciativas que tiverem processo de avaliação nos quais 1. Tenham interesse direto na matéria, 2. Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado da instituição proponente nos últimos 2 anos, ou se tais situações ocorrem contra cônjuge, companheiro ou parente e afins até terceiro grau. E 3. Estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. 11.5. O membro da comissão que incorrer com impedimento deve comunicar o fato referido à comissão, abstendo-se de atuar sob pena de nulidade dos atos que praticar. 11.6. Para essa seleção, serão considerados critérios de pontuação estabelecidos a seguir. Então, aqui é importante os critérios que vão ser avaliados. A. Relevância cultural e originalidade das atividades propostas, legado e perspectiva de alcance das ações do projeto. Pontuação de 0 a 20 pontos. B. Coerência entre as ações propostas e as diretrizes do edital. Então, a coerência é importante também, né, quanto àquilo que o edital propõe, até 20 pontos. C. Planejamento do projeto. Então, clareza, viabilidade, execuibilidade e capacidade técnica, currículos. Então, aqui que entra a análise dos currículos, entra também a montagem do projeto, se ele faz sentido, se ele está bem amarrado, se ele, né, se ele é viável, né? Então, tudo isso, né, também entra aqui nesse critério, que tem até 20 pontos. Democratização de acesso e acessibilidade, como nós falamos, acessibilidade é obrigatória, democratização também, né, mas assim, aqui vai ser a pontuação quanto a isso, né, quanto ao esforço de transformar isso em algo realmente como foco do projeto ou não, tá? E contrapartidas sociais. Então, as contrapartidas também pesam, né? Elas têm um peso ali, uma pontuação de até 15 pontos. E F, projetos que tenham em suas equipes principais pelo menos uma pessoa pertencente ao grupo considerado minorizado, mulheres, comunidades tradicionais, inclusive terreiro e quilombolas, populações nômades, povos ciganos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência ou outros grupos minorizados socialmente, devidamente comprovado através do procedimento do anexo 6, declaração de pertencimento ao grupo minorizado. Deixa eu achar ele aqui. Então tá aqui, declaração de pertencimento ao grupo minorizado. Para receber ali o ponto extra, né, vamos dizer assim, que é o F, né, que é até 5 pontos, você precisa mandar isso aqui, tá? Quem que é a pessoa e tudo mais, para que os pareceristas entendam, né, que partiu aqui para esse aspecto aqui de critério, tá bom? Continuando. 11.7. Para a classificação mínima, o projeto deverá alcançar no mínimo 40 pontos. 11.7.1. Projetos que estejam concorrendo às vagas de cotas que tratam o item 5 desse edital também precisam alcançar pontuação mínima de 40 pontos para a classificação. Então aqui, obviamente, né, precisa no mínimo de 40 pontos, independente, né, se é para cotas ou não. Né? Então, não adianta também mandar
um projeto, eu tenho cota, tenho mais chance de entrar, então né, mando faltando informações, enfim, né? Então precisa no mínimo 40 pontos. Então você tentar isso para fazer um bom projeto. 11.8, a classificação mínima não garante a aprovação no projeto, que se dará por ordem de classificação de pontuação mais alta para mais baixa, até o alcance obedecendo o limite orçamentário de cada categoria. Assim também quanto à distribuição, enfim, né, dos recursos por projetos e áreas. 11.9, contra a decisão da fase de mérito cultural, caberá recurso destinado à Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura. 11.10, os recursos que tratam o item 11.9 deverão ser apresentados pela plataforma Aporte no prazo de 5 dias corridos a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. 11.11, os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 11.2, após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise de mérito cultural será divulgado na plataforma Aporte Investimentos Sociais e no portal oficial da Prefeitura Municipal. 11.13, havendo empate na pontuação entre dois ou mais projetos classificados, a nota do critério A, relevância cultural e originalidade das atividades propostas, legados e perspectiva de alcance das ações do projeto, será tomado como critério de desempate. Permanecendo situação de empate sucessivamente por ordem alfabética, poderão ser considerados para desempates as notas dos demais critérios. Remanejamento dos recursos. 12.1. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente dessa categoria poderão ser remanejados para outra categoria, por suplência, conforme a pontuação, seguindo a ordem dos incisos por sequência. Caso não sejam preenchidas todas as vagas desse edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital de audiovisual. 13. Etapa de avaliação documental. 3.1. Finalizada a etapa de análise de mérito cultural, o proponente do projeto contemplado deverá, no prazo de 10 dias corridos, a partir da publicação do resultado final dos projetos aprovados, apresentar os seguintes documentos conforme a sua natureza jurídica. Pessoa física: certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários estaduais, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários municipais, certidão de negativas trabalhistas, CNDT emitido no site do Tribunal Superior do Trabalho, comprovando residência por meio da apresentação de contas relativas à residência ou declaração assinada pelo agente cultural e testemunha, comprovando de conta bancária em nome do proponente que deverá ser utilizada exclusivamente para recebimento dos recursos do edital. Vamos parar aqui rapidinho, que é importante, né? Então, 3.1. Vai ter, depois de você foi contemplado, você vai ter 10 dias para mandar esses documentos aqui, e, consequentemente, se tiverem né, irregulares, regularizá-los. Tá? Sem isso aqui, a gente não consegue formalizar e fechar, né, para recebimento de recurso. Tá? Isso é uma regra da prefeitura, é a tratativa dada aqui, então precisa ter isso. Então, a gente sugere já dar uma olhada como é que estão as questões das CNDs, né, que podem dar problema na ponta, se programar. Se você achar viável já entrar, né, com um pedido lá para regularização, ou quer esperar, né, ver se você vai ser contemplado mesmo, lembra que você só tem 10 dias, né, então talvez esse seja um prazo curto. Mas tem esses 10 dias ainda que podem ser um tempo aí hábil para regularização. Ok? Quanto a comprovante de conta bancária, tá? Então isso é importante. Precisa ser no nome do proponente, tá? Já estou pulando aqui uma etapa, mas tanto pessoa física quanto jurídica. No caso, pessoa física, nós recomendamos, e pessoa jurídica, recomendamos uma conta especial para a Paulo Gustavo, ou uma conta zerada, né? Você pode até já ter a conta, mas deixar ela zerada e pronta para receber o recurso só nela. Por que que nós indicamos isso? Porque a prestação de contas fica muito mais fácil no final, não dá problema. E também, né, obviamente, a gente deixando claro, né, que essa conta é para uso do projeto. Então, mas eu só vou tirar um valor aqui para pagar minha conta de água, depois eu reponho. Não, né, não faça isso, porque o extrato também é uma forma de comprovação, tá? Então, tudo que gere dúvidas não é bom. Lembrando que quem recebe os recursos fica com isso, né, para análise de 5 a 10 anos, tá bom? Então, recomendamos que faça-se uma conta, pode ser qualquer conta, inclusive digital, tá, para esse fim. Continuando, 3.1.2. A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais,
pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense, pertencentes à população nômade ou itinerante ou que se encontra em situação de rua. 13.1.3, pessoa jurídica. Atos constitutivos, sendo contrato social sua última versão, alteração nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos ou estatuto social e ato de posse da atual diretoria nos casos de organizações da sociedade civil. As certidões, né? Então, federal, estadual e municipal, né? Débitos trabalhistas também. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, comprovante de conta bancária da mesma forma para a empresa, né? Não usa o da empresa que usa no dia a dia e tal, que faz girar a tua conta administrativa, cria outra conta para esse fim, tá bom? Cópia do RG e CPF dos representantes legais da pessoa jurídica, sendo dos sócios, no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, e presidente, no caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos. 3.2. As certidões positivas com efeito negativo servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa da impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública. Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso fundamentado específico destinado à Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura a ser enviado através da plataforma Porta de Investimentos Sociais. 13.4. Os recursos que trata o item 13.3 deverão ser apresentados no prazo de 5 dias corridos a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão após essa fase. 3.5. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. 3.6. Caso o proponente esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com nenhum, não serão possíveis recebimento dos recursos que trata esse edital. 14. Assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos. Então, esse é o termo de execução cultural que eu falei lá no começo, né? Vamos ver aqui como é que está disposto no edital. 14.1. Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o termo de execução cultural conforme o anexo 1 desse edital de forma presencial ou eletrônica. Está aqui. Né? Então, é esse termo aqui que vai ser preenchido, tudo certinho. Tá aí o proponente que foi contemplado, ele vai ter que assinar. 14.2. O termo de execução cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural, selecionado nesse edital e pela Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura e Diretoria de Cultura, contendo as obrigações dos assinantes no termo. 14.3. Após a assinatura do termo de execução cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos desse edital em desembolso único até 30 dias após a homologação do resultado final. 14.4. A assinatura do termo de execução cultural e recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. O agente cultural deve assinar o termo de execução cultural em até 5 dias úteis após a publicação do resultado final, sob pena de perda do apoio financeiro e convocação do subsequente para assumir sua vaga. 15. Divulgação dos projetos. Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Governo Federal e Prefeitura Municipal de Campo Largo de acordo com as orientações técnicas e manuais de aplicação de marcas a serem divulgadas através da plataforma Porta. Os materiais de divulgação dos projetos e seus produtos deverão ser disponibilizados em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e deverão conter informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. Os materiais de divulgação dos projetos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e não podem conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou da empresa. Monitoramento e avaliação de resultados. 16.1. Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como prestação de informação à administração pública, observarão o decreto 11.453 de 2023, o decreto de fomento, que dispõe sobre os mecanismos do fomento do sistema de financiamento à cultura, observadas as exigências legais da simplificação de foco no cumprimento do objeto. O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação de relatório final de execução no sistema Aporta Investimentos Sociais. O relatório final de execução do objeto deve ser apresentado no prazo máximo de 30 dias a contar do fim da vigência do termo de execução cultural. Aqui, então, o relatório final de execução é uma das formas de prestação de contas, né, podendo ser requerido depois o relatório de execução financeira, tá? Que daí entra toda a parte de como foi gasto e tudo mais, tá? Então, tem dois tipos de formato de relatório final. O primeiro é o de execução. Caso haja dúvidas sobre a execução do projeto e tudo mais, quanto ao objeto,
pode ser requerido, né, o relatório final financeiro, né, e as suas respectivas notas, e, enfim, tudo aquilo que envolveu o projeto nessa fase. Então, por isso que é importante, a partir do momento que você vai fazendo o projeto, você já vai organizando todos os documentos, todas as notas, todos os recibos, toda essa execução, a conta só para isso, né, que ela seja usada especificadamente para isso. E isso gera, no final, uma facilidade na prestação de contas, tá? Então, é uma dica aí que a gente dá para que não deixe tudo para o final, que vai ser muito mais difícil, né? Considerando que é um prazo de um ano, muita coisa acontece, né? E às vezes, depois de alguns meses, você já não vai lembrar direito o que aconteceu, onde está aquela nota, porque não guardou, enfim. Então, deixa tudo organizado, né? Isso é uma tratativa que precisa ser um hábito, né, para a criação de projetos, e depois que se acostuma, fica bem fácil. Voltando aqui, 16.3. O não cumprimento de entrega do objeto, produto conforme descrito no projeto aprovado e nos prazos estabelecidos nesse edital poderá implicar em multa ou devolução dos recursos financeiros, acrescidos de medidas judiciais cabíveis por parte da Prefeitura Municipal. Né? Então aqui, obviamente, né, se não for entregue o objeto, né, haverá multa, devolução do recurso financeiro, que é público, que é federal, inclusive, e as medidas judiciais. 17. Disposições finais. O acompanhamento de todas as etapas desse edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes, para tanto deverão ficar atentos às publicações da plataforma Aporte Investimentos Sociais e nas mídias sociais oficiais. Importante, não fique contando só com recebimento no e-mail, tá? Vá atrás, entre na plataforma, não é responsabilidade, né, nossa avisar necessariamente por e-mail. Claro que a plataforma faz isso, mas pode acontecer problemas. Então, entre na plataforma, fique atento também às publicações nas mídias oficiais, no site da prefeitura, nas notícias, para que possa acompanhar todo esse processo. O presente edital e seus anexos estão disponíveis, né, no site, conforme a gente já viu aqui, e também para consulta aqui na secretaria. Demais informações, né, leipaulogustavo.cl@gmail.com e o telefone da Secretaria 3291 5040. Os casos omissos, porventura existentes, se submetem à análise da legislação vigente sob cargo da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação constatados a qualquer tempo implicarão em desclassificação do proponente. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade civil ou penal. O apoio concedido por meio desse edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros programas de apoios federais, estaduais e municipais. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos, condições previstas neste edital na Lei Complementar 195/2022, Decreto 11.525/2023 e Decreto 11.453/2023. Se você não conhece esses decretos, é importante dar uma lida para entender no que foi baseado todos os editais e todas as regras que compõem a lei, né? Isso seria a primeira coisa, né? Importante, mas caso não tenha lido, dá uma lida, que é bem importante. 17.9. O período de vigência do presente edital é de setembro de 2023 a dezembro de 2024, podendo ser prorrogado, sendo que o período de execução das ações decorrentes de cada projeto será a partir da ocorrência do crédito em conta corrente do empreendedor. Lembrando que o crédito, né, para aqueles que forem contemplados, eles serão distribuídos até o final desse ano. Né? Então, o valor, né, precisa ser distribuído até o final desse ano, a priori, a não ser que mude alguma tratativa por parte do governo federal. Então, é recebido nisso e vocês têm o prazo de um ano, conforme o contrato, ali o termo de execução, para fazer o projeto conforme aquilo que vocês colocaram, né, dentro do prazo do projeto, da inscrição, né, da proposta enviada, né, no sistema. Então, tudo isso, né, ele fecha lá no final para a entrega do objeto do projeto. Ok? Compõe, então, esse edital os seguintes anexos, como eu já mostrei: termo de execução cultural, declaração de representação de grupo coletivo, declaração étnico-racial, planilha orçamentária, justificativa de não aplicação no mínimo 10% dos recursos de acessibilidade, declaração de pertencimento ao grupo minorizado. No caso aqui do edital das demais áreas, ele só acrescenta os exemplos, o anexo sexto aqui, exemplos de tipo de manifestações culturais de cada área, que também eu já mostrei, tá bom? Eu acabei mostrando mais o audiovisual, mas as tratativas são as mesmas, tá?
de modo geral, tendo a diferença realmente na parte do objeto mesmo, né? Então os dois editais são praticamente iguais, eles só mudam realmente a questão mais do objeto. E, então por isso eu preferi seguir pelo audiovisual, que é o foco, né, da lei, né? De qualquer forma, nós estamos disponíveis, né, como eu falei, a partir do portal do Paulo Gustavo, para plantão de dúvidas, nos horários lá descritos, né? Temos o grupo lá da Lei Paulo Gustavo também, que é um local onde o pessoal discute, se ajuda, também oferece seus serviços, e a gente agradece a participação e esperamos que venham bastante projetos aí para participar desse edital e possamos ter, né, uma execução, né, cultural que acabe fazendo, né, o circuito cultural ser incentivado e ser ativo, né, cada vez mais ativo aqui na nossa cidade de Campo Largo. Ficamos à disposição e agradecemos.